Agora vamos ao último vídeo dessa parte de circuitos combinacionais. Bem, nós já vimos decodificadores. Agora vamos tentar ver uns decodificadores de uso específicos. Por exemplo, se eu precisar de um decodificador para decodificar especificamente essas entradas aqui, eu tenho uma entrada em 4 bits e eu preciso que somente essas duas possíveis entradas aqui acionem alguma coisa. Vou fazer um decodificador de 4 bits para estes dois valores aqui. Perceba que se eu receber 1010, eu vou acionar x10. Se eu receber 0111, eu vou acionar x7. Isso aqui é um decodificador com duas saídas. Essa aqui identifica especificamente, esse aqui é o nosso número 10, é o binário do número 10 em decimal, e esse aqui é o binário do número 7, por isso nós identificamos como x10 e x7. Se eu quisesse que esses dois aqui, qualquer um deles acionasse uma saída, eu colocaria uma saída, uma porta OR aqui, recebendo essas duas entes para ser acionada por isso aqui. Uma aplicação que faz sentido aqui, que faria sentido utilizar isso, seria, por exemplo, um detector de senha. O detector de senha ele só funciona quando a entrada correta é acionada, na ordem correta. Então, eu poderia fazer uns decodificadores para que a saída só seja em nível alto quando a senha correta for entregue. Um outro uso um pouco mais comum e um pouco mais fácil de visualizar são os decodificadores para display de 7 segmentos. Esse aqui é um display de 7 segmentos. Ele é muito comum em micro-ondas, em relógios digitais, em algumas geladeiras. O display de 7 segmentos, como diz o seu nome, ele é representado por 7 LEDs, cada um é um segmento. Os segmentos eles têm nomes, são letras minúsculas. Todo display de 7 segmentos, este LED aqui de cima vai ser o A minúsculo. Este aqui vai ser o B minúsculo, este aqui C minúsculo, este o D, este o E, este o F e este o G. Aqui nós temos o nosso display de 7 segmentos. Se você tiver uma calculadora, que também é muito comum utilizar os displays de 7 segmentos, você pode ter um ponto aqui do lado de cada display desse, que seria o LED do oitavo possível segmento. Então é um display de 7 segmentos com talvez 8 entradas. E há duas formas diferentes de construir um display de 7 segmentos. Perceba que cada segmento desse é um LED, que é, na prática, um diodo emissor de luz. Para o diodo emitir luz, eu preciso ter uma tensão maior no anodo do que no catodo. Os displays de 7 segmentos eles podem ser construídos através de um anodo comum ou de um catodo comum. No caso do anodo comum, todos os diodos eles vão receber uma tensão referência maior. Aqueles segmentos que receberem uma tensão menor do que essa referência, eles serão ligados. Por exemplo, se eu quiser acionar o número 1 aqui, eu preciso ligar quem? B e C. Para eu ligar B e C, se eu tiver 5 volts aqui, vamos utilizar uma tensão comum nossa que é de 5 volts. Eu aplico 5 volts aqui e eu preciso que os que não vão acender tenham 5 volts aqui e os que vão acender tenham, por exemplo, 0. Então, eu aplico 0 volt no B e no C. Esses dois diodos serão acesos, o restante tem que ter 5 volts para que eles não acendam. Este aqui é o anodo comum. Para o catodo comum é o inverso. Todo mundo recebe a mesma tensão referência menor, que no caso normalmente é o terra, ou 0 volt. Aqueles segmentos que eu quero acender, eu vou acionar com a tensão maior, que no caso do nosso exemplo é 5 volts. Então, eu vou aplicar 5 volts no B e no C, acionando os segmentos B e C, fazendo aparecer um aqui. O restante dos segmentos tem que receber 0 volts, de forma que eles fiquem desligados. Esses são os dois tipos básicos de display de 7 segmentos, anodo comum e catodo comum. Os alunos gostam de resumir que no anodo comum
eu ligo com 0, no cátodo comum eu ligo com 1. Só não esqueça que para eu ligar esses dois aqui no 0, eu tenho que ter o 1 lógico, um digital aqui no anodo comum, e para ligar esses aqui no 1, eu tenho que ter o 0 lógico aqui no cátodo comum, ok? Para finalizar, eu trouxe aqui para vocês um exemplo simples aqui. Esta aqui é uma tabela com os números, todos os números decimais de 0 a 9, no nosso display de 7 segmentos, veja aqui, cátodo comum. Para acionar o 0, eu ligo todos, menos o segmento do meio, que é o G. Ele vai receber 0. Perceba que se fosse anodo comum, seria o contrário, todo mundo 0 e aqui 1. Para acender o 1, eu vou ligar somente o B e o C, o restante está desligado. Para acionar o 2, A, B, D, E e G. Para acionar o 3, A, B, C, D e o G. E assim por diante nós temos todos os nossos números de 0 a 9. Para fazer aparecer os hexadecimais, é possível também fazer aparecer os números A, B, C, D, E e F, conforme pode ser visto aqui. Continuando agora, nós temos a tabela para os números hexadecimais, conforme vocês podem ver aqui. O binário e o acionamento do display de 7 segmentos para cátodo comum. A, B, veja que o B é minúsculo, C maiúsculo, D minúsculo, E e F são maiúsculos. E aqui nós temos o acionamento de todos eles. Lembrando, mais uma vez, que caso seja anodo comum, você vai inverter todo mundo aqui. E assim nós finalizamos esta parte de circuitos combinacionais. Obrigado a todos.